Pode abrir em Marcos capítulo 10. Nós estamos iniciando uma série de mensagens hoje, que nós não sabemos o nome dela ainda, mas em breve a gente avisa. Só se lembrar que essa é a primeira mensagem desta série de mensagens. Hoje nós vamos contar a história de um pobre jovem rico, a partir do versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: Quando Jesus saiu dali, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Essa série de mensagens que nós vamos entrar, ela está muito relacionada com aquilo que o Ângelo, algumas semanas atrás, introduziu, falando sobre viver uma vida sem pressão, viver uma vida sem a pressão de tentar acertar para conseguir algo do Senhor. A gente vai seguir um pouco nessa linha, mas hoje o título da minha mensagem é: Desista de tentar fazer a sua vida dar certo e terás um tesouro no céu. E talvez esse título pode assustar você, por quê? Porque talvez você veio aqui achando que iria ouvir uma mensagem que iria te ajudar a fazer a sua vida dar certo. Talvez você mudou para Montemor, você está frequentando essa comunidade numa tentativa de buscar ajuda. Você viu que está acontecendo alguma coisa lá em Montemor, deixa eu ir para lá, porque minha vida está muito difícil e eu preciso fazer a minha vida dar certo, então eu vou congregar lá com os irmãos, eu vou mudar para lá, porque eu quero fazer a minha vida dar certo. Se eu falar para você que talvez o propósito da sua vida não seja que ela dê certo, e se eu falar que, de fato, enquanto nós estivermos aqui nesta era, a sua vida não vai dar certo? É meio assustador pensar nisso, né? Porque se isso que eu estou falando é verdade, e você está tentando viver para fazer a sua vida dar certo, mas ela não dará certo, você está vivendo errado. E hoje eu quero tentar apresentar um novo caminho para nós vivermos. Talvez que é o caminho que Jesus tentou apresentar a esse jovem rico, pobre, nesta passagem aqui. O contexto dessa passagem é a última viagem de Jesus para Jerusalém. Ele está se aproximando do final do ministério dele, e essa é uma passagem muito importante, tanto que ela é repetida nos 3 evangelhos sinóticos, né? Os 3 evangelhos que contam a história de Jesus: Marcos, Mateus e Lucas. Essa história aparece nos 3 evangelhos, nos mostrando que é realmente algo que todos os autores bíblicos aqui, discípulos de Jesus, decidiram enfatizar. E ela está localizada antes desse episódio com o jovem rico. Jesus fala sobre: se você não for como criança, você não vai entrar no reino do céu.
Aí tem a passagem do jovem rico, e depois dessa passagem, Jesus fala sobre o Messias que antes de entrar na sua glória vai passar por sofrimentos. O que está acontecendo aqui? Jesus, por meio dessas passagens aqui em sequência, está justamente querendo nos ensinar um novo caminho de vivermos o reino de Deus. Como assim só entra no reino quem for como criança? Como assim é difícil entrar no reino do céu? Como assim o Messias, que é o ungido esperado, vai sofrer? Então o que Jesus está querendo nos mostrar nessa passagem é uma nova forma de nós vivermos, e este é o contexto dessa passagem. Quando você junta todos os evangelhos, nós vamos perceber que esse jovem aqui em Marcos não diz que ele é rico, mas nos outros textos diz. Eu estou achando que está muito alto, eu estou me perdendo. Desculpa, não tem como aumentar só lá atrás? Ah, está sem a caixa? Vixe. Vamos lá. Pregava em Moçambique sem microfone, né, agora. Tá. Nas outras passagens, que ninguém gosta de se ouvir, né, gente? A nossa voz se ouvindo é ruim, né? Nas outras passagens diz que esse jovem, ele era rico, e Lucas acrescenta algo dizendo que ele era um jovem muito importante, nos mostrando que ele não era só rico financeiramente, mas ele era alguém muito estimado ali no meio do povo. E aparentemente também ele é um jovem bondoso, porque ele sendo rico, sendo bem estimado pelo povo, ele chega diante de Jesus aqui e pergunta, e o texto aqui no versículo 17 diz que ele se ajoelha diante de Jesus. Então, para uma pessoa que é rica, que tem uma boa estima diante da sociedade, chegar diante de Jesus e se ajoelhar, então mostra que esse jovem era alguém que sabia o que estava acontecendo, era alguém bondoso. E aí ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta já começa a revelar muitas coisas sobre esse jovem. A resposta de Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é. Eu preciso ter, qual as coisas práticas que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus, primeiro ele não vai direto nessa pergunta, ele diz, por que me chama de bom? Só um é bom, nosso Pai. Olha, perceba o que está acontecendo aqui. O jovem chega perguntando, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas a primeira resposta de Jesus é, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser o Pai. O que Jesus está querendo fazer com esse jovem, é mudar na cabeça desse jovem. A primeira coisa que Jesus fala para ele é o seguinte, olha, vamos estabelecer um pressuposto aqui, ninguém é bom, nenhum ser humano é bom, por que você está me chamando de bom? Então Jesus está querendo mexer na cabeça dele e ressignificar o conceito que aquele jovem tem sobre bondade. Ele fala, somente o Pai é bom. Mas então Jesus dá ao jovem aquilo que ele está perguntando, e Jesus fala sobre os mandamentos, né? Aqui a gente fala que é a segunda tábua da lei, né? A segunda parte dos mandamentos. O que me falta? Gente, quantas pessoas você conhece que chegam diante das outras e falam, o que está faltando na minha vida? Quem dera, né, a gente fizesse mais. Os outros falam, olha para a minha vida aqui, o que está faltando? E aparentemente esse é o tipo de pessoa que todo mundo gostaria de ser, cumprir os mandamentos e ainda ter essa sensação de que eu preciso de mais alguma coisa. Mas a resposta de Jesus, quando olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe, e eu escolhi a passagem de Marcos porque ela é a única que tem esse detalhe aqui. É como se Jesus olhasse para aquele jovem rico,
benquisto pela sociedade, e olhasse lá dentro da alma dele, e pensasse: todos os seus esforços estão sendo em vão, você não tem aquilo que é o mais importante. Agora, você me pergunta o que falta, não porque ele está realmente querendo agradar ao Senhor, é porque eu preciso colocar mais uma coisa no meu checklist aqui, para eu poder receber tudo bem comigo. Ele está perguntando o que falta, porque ele quer completar as tarefas que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Não simplesmente porque ele realmente está interessado em agradar o Senhor. E diz que Jesus olha para a alma daquele jovem e ama aquele jovem. E Jesus responde a ele: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, qual era o estilo de vida que esse jovem estava vivendo? E é o que nós vamos chamar de a lei da linearidade. Esse jovem estava vivendo um estilo de vida que eu tenho um conjunto de crenças, eu tenho um conjunto de coisas que eu acredito ser o certo, e se eu fizer essas coisas direitinho, desde que eu sou criança, e ainda eu quero saber quais são as outras coisas que eu preciso acrescentar a esta lista de coisas. Então, se eu fizer todas essas coisas, se eu seguir esses princípios, eu vou conseguir fazer a minha vida dar certo. Eu vou conseguir alcançar aquilo que eu tanto quero, que é ter uma vida bem-sucedida, que é alcançar a vida eterna. Então ele estava vivendo debaixo deste princípio. Se eu fizer A, mais o B que eu vou fazer aqui, eu vou então alcançar este C. E o que acontece? Se eu não alcançar o C, o meu objetivo, significa que eu fiz alguma coisa errada neste processo anterior. Se eu estipulo um alvo e traço metas para chegar nesse alvo, e quando eu cumpro todas essas metas, todos esses deveres, eu chego lá e não obtenho o resultado que eu estava esperando, que esses princípios falaram que eu iria obter, eu devo ter feito alguma coisa errada quando eu não alcanço esse objetivo. Mas, se eu alcançar esse objetivo, gente, só estava lendo agora, tá, a pregação, coloquei para cronometrar agora, então, agora 40 minutos. Mas se eu não alcançar esse objetivo, se eu não alcançar, eu falhei em algum momento. Mas se eu alcançar, graças a mim, que consegui fazer tudo certinho para alcançar esse objetivo que eu tanto queria. Se eu não consigo, eu me sinto um fracassado, porque no processo eu deixei de fazer alguma coisa que eu precisava fazer. Mas se eu conseguir, significa que eu fui muito bom em seguir à risca toda aquela lista de coisas que eu precisava, e agora de fato eu alcancei isso. E se você ainda não alcançou, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Se você ainda não alcançou os seus objetivos de vida, talvez você não está fazendo o A mais B direitinho. E você precisa se esforçar mais para cumprir melhor esses princípios, para alcançar o objetivo que você tem da sua vida. Afinal, alguns de vocês já são bem velhos, e até agora não alcançaram o sonho da vida perfeita. Vocês devem estar fazendo alguma coisa errada. Tem algum princípio que você não deve estar seguindo. Onde foi que você errou? Essa é a mentalidade que está gerindo esse jovem rico. Já faço tudo isso, me dá mais regras para que eu possa seguir, para que eu possa ser bem-sucedido, para que eu possa fazer a minha vida dar certo.
E dentro desse pensamento, por que nós muitas vezes nos pegamos vivenciando essas coisas? Porque o jovem rico aqui, ele tinha controle sobre o processo. Ele conseguia controlar e gerenciar todas as situações para que a vida dele desse certo. Ele traçava os planos daquilo que ele precisava fazer, fazia A mais B para chegar no C, então tudo estava no controle dele. O jovem rico era alguém que controlava todos esses processos e imaginava que aquilo que ele mais precisava estava ao alcance de suas mãos. Ele tinha essa mentalidade de que aquilo que eu mais preciso, a vida eterna, está ao alcance de minhas mãos. Por isso, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a gente constantemente vive debaixo disso. Nós precisamos criar nossos filhos direitinho, seguindo os princípios corretamente, para que quando nossos filhos crescerem, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. No meu casamento, eu preciso fazer o curso de casais. Enquanto eu não fizer o curso de casais, meu casamento não vai ser feliz. Mas depois que eu fizer o curso de casais e aprender os princípios para um casamento feliz, aí eu vou alcançar o casamento feliz. Os solteiros, eu preciso ser uma boa mulher, dedicada. Eu preciso me dedicar ao ministério. Eu preciso que as pessoas vejam que eu limpo bem a minha casa, que eu cuido bem das minhas coisas. Por quê? Porque assim eu vou alcançar um casamento. Se você não casou ainda, o que você está fazendo de errado? Que você não alcançou o casamento? No meu emprego, eu preciso trabalhar duro, preciso fazer isso, mas isso para alcançar uma promoção, para alcançar uma meta de salário melhor. Nos meus relacionamentos, eu preciso fazer isso, para que as pessoas gostem de mim e elas queiram estar comigo e eu pare de me sentir solitário. Então o que eu preciso fazer? Deixa eu ver quem se relaciona bastante bem, quero pegar umas dicas com essas pessoas. Do que eu preciso fazer para ter mais amizades? Espiritualidade, preciso orar mais. Preguei domingo passado, não tinha unção. Preciso orar mais, preciso meditar mais nas escrituras, preciso ler mais a Bíblia. Por quê? Porque eu preciso dar uma alavancada no meu ministério, tá? Minha pregação foi muito ruim, não tinha unção, então eu preciso acordar mais cedo essa semana que eu vou pregar, para poder orar mais, para poder pregar. Esse aí sou eu, gente. Fecha parênteses. Nós vivemos debaixo disso. E qual é o resultado? Quando dá certo. Porque é óbvio que se você viver debaixo desses princípios, a chance da sua vida dar certo, ela é maior do que aqui quem não vai viver. E quando dá certo, você fica todo orgulhoso. E quando dá errado, você pensa, onde foi que eu falhei? Mas o ponto é, e quando não dá certo, e pessoas que criaram os filhos no caminho do Senhor, fazendo culto familiar toda semana, e depois que o moleque cresceu, desviou. O que você fala para uma pessoa dessa? Você não educou direito? Mulheres que foram exemplo a vida inteira e não vão casar e não casaram. O que você fez de errado? E sabe o que acontece? Você começa a viver debaixo de uma pressão. Você começa a viver debaixo dessa pressão de tentar fazer a sua vida funcionar, de tentar fazer a sua vida dar certo. Onde foi que eu errei? Por que a minha vida não está dando certo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu segui tudo o que me falaram para fazer, mas agora não alcancei os resultados obtidos, os resultados que eu queria obter. Você começa a viver debaixo dessa pressão de ter que fazer várias coisas
para poder alcançar um estilo de vida que você definiu como a vida perfeita e a vida correta, e para fazer a vida dar certo, para fazer a vida funcionar. Uma coisa te falta. É o que Jesus disse para esse jovem rico: uma coisa te falta. E agora eu quero mostrar para você o que é que faltava nesse jovem rico, e qual é o caminho que Jesus propõe para nós abandonarmos esse estilo de vida, de achar que o mundo funciona desta maneira, e de achar que nós podemos nos relacionarmos com Deus dessa maneira. O cristianismo não é mais uma lista, mais um item que você precisa colocar na sua lista de fazer a sua vida dar certo. E muitas vezes nós tratamos dessa forma, e o que Jesus faz com o jovem rico é pegar tudo aquilo que ele achava que era a vida religiosa e jogar no lixo. Tudo isso que você está pensando, o que é a religião, o que é a vida cristã, não tem nada a ver com isso. Só te falta uma coisa, jovem rico. Pobre, jovem rico, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois siga-me. Jesus pegou tudo que o jovem rico pensava sobre como ser uma boa pessoa e jogou no lixo. Jesus pegou todos os princípios que o jovem rico sempre seguiu para fazer a vida dele dar certo e jogou no lixo. E foi direto na raiz do maior problema do jovem rico, de coisas que ele não estava entendendo que de fato lhe faltavam. E a primeira coisa, eu vou falar sobre 3 coisas que faltavam ao jovem rico: o entendimento sobre o que significa rendição, o entendimento do que significa recompensas eternas, e o entendimento do que significa relacionamento com Jesus, tá bom? Rendição, recompensas e relacionamento. Essas 3 coisas faltavam ao jovem rico. Jesus faz esse primeiro convite a ele: vende tudo que tem e dá aos pobres. Você percebe que os mandamentos que Jesus disse para ele eram mandamentos relacionados ao próximo. Mas Jesus foi testar isso. Será que você guarda mesmo esses mandamentos relacionados aos outros? Pega todas as suas riquezas, vende e dá aos pobres. Mas não apenas isso. Aqui Jesus estava dizendo o seguinte, estava resumindo os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, incluindo acima do seu dinheiro. Jovem rico, você que guarda os mandamentos, vai guardar este mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, incluindo o seu dinheiro? Porque isso te falta. Amar a Deus acima de todas as coisas. E daí que você está cumprindo toda essa checklist, todos esses itens da sua lista. E daí que você está fazendo de tudo para a sua vida aqui nessa terra dar certo. Você está amando a Deus acima de todas as coisas e se rendendo ao senhorio dele dia após dia. Era esse o problema do jovem rico. Rende o seu dinheiro. E aqui, no caso do jovem rico, é dinheiro, mas no nosso caso é o controle da nossa vida. Porque o dinheiro desse jovem é o que garantia a ele um controle da vida. Ele tinha muito dinheiro, então ele poderia organizar a vida dele. E as pessoas vivem pensando isso: se eu tivesse mais dinheiro, a minha vida daria certo. O seu único problema é a falta de dinheiro. Sério. Uma coisa te falta, e não é dinheiro. Uma coisa te falta, e não é melhorar a sua lista do to-do, dos afazeres, não é se esforçar mais para fazer essas coisas melhores. Rendição é a coisa que te falta. Rendição é o que faltava a esse jovem rico. O Senhor está dizendo para ele: pare de confiar nos seus recursos. Pare de confiar nos seus bons atos. Pare de confiar na sua eficiência em seguir princípios. Entrega tudo isso. Se renda completamente a mim. Sabe por que muitas vezes você
se vê sem controle da sua vida? Talvez a sua vida está tão descontrolada, tão bagunçada, sabe por quê? Nem vou fazer contato visual, fiz contato visual aqui, algumas pessoas deram aquele sorrisinho assim. É porque você ainda está tentando manter o controle dela. É esse o problema. Você ainda está tentando fazer a sua vida dar certo aqui nessa terra. Isso está gerando pressão em você, e você está metendo os pés pelas mãos, e a sua vida está uma bagunça. Porque existe muito esforço para você tentar fazer a sua vida dar certo, seguindo princípios que colocaram sobre você, ou que você criou na sua mente, que seguindo esses princípios, então você vai encontrar a vida plena aqui nessa terra. Você precisa se render ao Senhor, você precisa abandonar esses seus planos da vida perfeita, abandonar essas conjecturas que você criou, que a vida perfeita é daquele jeito, eu vou fazer o máximo que está ao meu alcance para alcançar aquilo. Você precisa render isso ao Senhor. Dê tudo aos pobres. Para de tentar controlar a sua vida por meio das riquezas, jovem rico. Dê tudo aos pobres. Abra mão do controle da sua vida. Abra mão de tentar controlar os processos que Deus está te levando. Sai debaixo dessa pressão que você está vivendo. Sabe por quê? Qual é a conclusão? Você não controla nada. Não tem como garantir resultado nenhum. Pode fazer tudo certinho, lá na frente pode dar tudo errado. Já que você não controla nada, de fato, quanto mais cedo você abrir mão do controle, melhor para você. Como que você vai explicar para uma família piedosa, cristã, que educou os filhos no caminho do Senhor a vida inteira, que quando chegar lá na juventude, ele se assume como homossexual? O que você vai dizer para essa família? Nós não temos controle de nada nas nossas vidas. Pode continuar seguindo. Pode tentar continuar controlando os processos, mas você não tem controle de nada. Jesus requer muito mais do que a gente imagina. Ele requer tudo de nós. Mas ao mesmo tempo, Ele nos oferece muito mais do que nós podemos pensar. E isso faltava ao jovem rico. O entendimento das recompensas eternas. Se ele tivesse entendido o tamanho da recompensa que ele teria renunciado todas as riquezas desse mundo. Porque Jesus fala, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E a próxima frase, e terás um tesouro no céu. Mas aí você pode entender isso errado. Então beleza, entendi o que eu preciso fazer, é vender as coisas. Você acabou de transformar a rendição em um princípio, que você precisa seguir para ter um tesouro no céu. O tesouro no céu não é um objetivo no sentido de algo que eu preciso conquistar, porque o primeiro ponto, a rendição, é justamente desistir de tentar conquistar algo por aquilo que você acha que é correto. O jovem rico não entendeu que essa recompensa celestial estava ali bem diante dele. Estava ali bem na frente dele. Ele não entendeu que a maior recompensa dele era aquele homem que estava falando com ele. Ele não conseguiu abrir mão do controle da vida diante do Deus Criador de todas as coisas. Ele não entendeu que a recompensa era estar com Jesus para sempre. A recompensa não é uma coisa, gente, a recompensa é uma pessoa. A nossa recompensa é Jesus. Vida dar certo é estar com Jesus. Essa é a definição do que é uma vida correta, do que é uma vida dar certo.
Porque ele continuou sendo rico, continuou guardando os mandamentos, mas sem Jesus. Era uma vida trágica. A trágica vida deste pobre jovem rico, que ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Que ele conquistou tudo aquilo que as pessoas dizem que é uma boa vida aqui nessa terra, mas ele não tinha o principal, que era Jesus Cristo. Só os que alcançaram maturidade dão mais valor à bênção da presença do que à presença de bênçãos. A nossa maior bênção, a nossa maior recompensa não é outra a não ser a presença de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, já está disponível para você. Você não precisa mais lutar para fazer a sua vida dar certo, ela já deu. Por causa da obra de Jesus na cruz, a sua vida já deu certo. O seu maior problema já foi resolvido, você estava separado de Deus, e hoje você tem livre acesso ao trono do Senhor. O que você precisa mais? Você consegue enfrentar tudo agora. Você consegue perder tudo. Todos aqueles padrões que você estabeleceu de vida perfeita podem vir ao chão, porque você tem acesso a Jesus. Ele é a nossa recompensa. Jesus estava dizendo para o jovem rico: dê tudo aos pobres e perceba que eu sou tudo o que você precisa. Sai desta pressão de fazer a sua vida dar certo. Eu estou aqui. Sua vida não precisa dar certo. Eu estou aqui. Jovem, para de tentar ficar fazendo um monte de coisa para herdar a vida eterna. Eu estou aqui na sua frente. Qualquer coisa que você decidir no seu coração que vai te trazer alegria e satisfação, a não ser Deus, isso vai se tornar um ídolo no seu coração. O que eu estou dizendo aqui é que a nossa única fonte de alegria e satisfação verdadeira é o Senhor. Nós já falamos isso muitas vezes, e nós de fato queremos entrar nessa realidade, de que a nossa única fonte de satisfação, eu não vou estar satisfeito com nada menos do que a presença de Deus. Eu posso ter tudo que as pessoas falam que é uma boa vida na terra, mas enquanto eu não ver Deus, enquanto nós não tivermos mais da presença de Deus, gente, nossa comunidade não é uma comunidade bem-sucedida. Nós não alcançamos nada se nós não tivermos Deus em nosso meio. Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso galardão. E o último ponto que o jovem rico não entendeu é o relacionamento. Porque Jesus diz para o jovem rico: siga-me. Não são regras, não são princípios. Você não veio aqui receber uma lista de coisas para a sua semana prosperar, e aí domingo que vem, como a lista da semana já venceu, aí você vem receber uma nova lista de coisas que você precisa fazer. Não é isso. O convite de Jesus não é esse. O convite de Jesus para esse jovem é: siga-me. O convite de Jesus para esse jovem é relacionamento. Os resultados não são a coisa mais importante, mas a alegria de uma jornada e de processos na presença de Deus. Isso é o mais importante. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar vivendo debaixo de pressão. Nós vamos continuar frustrados. Ou nós vamos continuar presunçosos e orgulhosos. Se nós não entendermos que o mais importante não é o resultado da nossa vida, mas é o processo, é a jornada de uma vida alegre na presença de Deus, seja as coisas dando certo ou seja as coisas dando errado. Deu certo, mas eu estou na presença de Deus, amém. Deu errado, mas eu estou na presença de Deus, amém também. Esse é o convite de Jesus para esse jovem: abre mão do controle e me segue, olha para mim. Tem tanta gente preocupada em fazer as coisas do Senhor, e o Senhor está desesperado ali na frente. Para! Curte aqui a minha presença, se relaciona comigo.
Dá uma pausa aí em todos os seus afazeres para mim. Para de tentar fazer a sua vida dar certo um pouco. Vamos aqui nos relacionarmos. Seguir o Espírito é a lei de Cristo. Seguir o Espírito é essa nova lei que nós devemos viver. Sair dessa lei da linearidade de A mais B igual a C e entrar nessa novidade de vida que é seguir o Espírito, porque aquilo que deu certo para você talvez não vai dar certo para o outro, mas fulano de tal fez exatamente a mesma coisa e eu alcancei outro resultado. Sim, nós não controlamos os resultados da nossa vida. O convite é seguir o Espírito. O convite é estar atento ao que Jesus está pedindo para você. O que Ele está pedindo para você não é necessariamente o que Ele está pedindo para o outro. Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que deseja se relacionar com você. Ele não é um patrão que está te exigindo várias coisas que você precisa fazer. Ele é uma pessoa de boas. Ele é manso e humilde. Ele é tranquilo. A gente chega diante do Senhor como uma panela de pressão e Jesus está: calma. Você está comigo? Está com Deus. Não resisti, gente. Mas não é. Você está com Jesus, você está seguindo Jesus, você está seguindo o Espírito, porque foi esse o convite que Jesus fez ao jovem rico, um convite para o relacionamento. E depois os discípulos, o jovem rico sai triste, sai abatido por essas palavras, porque possuía muitos bens, ou seja, ele não respondeu positivamente ao convite de Jesus. Ele não entendeu quem era esse que estava na frente dele falando com ele. E aí Jesus tem uma declaração onde ele diz: dificilmente um rico entrará no reino do céu. E os discípulos admiraram-se com suas palavras no versículo 24. Mas Jesus voltou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Sabe por que nós não estamos mais debaixo desta lei da linearidade, de fazer A mais B igual a C? Porque você não vai conseguir. É por isso que você precisa sair. É por isso que você precisa parar de viver nesse princípio. Porque é impossível. É impossível. Olha a próxima frase de Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que você conseguir cumprir todos aqueles princípios que você estabeleceu para a sua vida dar certo. O que Jesus está dizendo aqui é impossível. Essa expressão que ele está usando aqui é realmente isso que você está imaginando: um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É uma hipérbole que Jesus está usando, um exagero, para dizer que é impossível o homem, pelos seus próprios esforços, nem que sejam coisas boas, é impossível o homem, pelos seus próprios esforços, alcançar a vida eterna. E os discípulos ficam muito assustados, admirados. Quem então pode ser salvo? A mente dos discípulos: nossa, se esse homem, que nós considerávamos importante na sociedade, alguém que cumpria todos os mandamentos, se para ele é difícil entrar no reino de Deus, se para ele é difícil ser salvo, quem então pode entrar no reino? Quem consegue fazer a sua vida dar certo? Quem consegue fazer a sua vida funcionar aqui nessa terra? Quem consegue garantir o futuro? Quem consegue garantir o amanhã? Aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Para Deus tudo é possível.
A conclusão que Jesus está falando para os discípulos é: vocês precisam se entregar a mim. Vocês precisam se render a mim. Vocês precisam entender que eu sou a recompensa que vocês precisam. Vocês precisam entender que eu sou uma pessoa relacional. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível você viver uma vida de liberdade. É possível você viver uma vida sem estresse. É possível você aprender de Jesus, que é manso e humilde, e tem um fardo que é leve e suave. É possível nós experimentarmos essa vida de alegria e prazer eterno na presença de Deus. Nós devemos nos render ao Senhor. Nós devemos entender que Ele é a nossa maior recompensa, e de que Ele é alguém relacional. Eu queria chamar os irmãos da música. Eu quero ler um trecho do livro do Larry Crabb. Preste bem atenção. Ele diz o seguinte: a vida cristã talvez não seja sobre fazer o que é certo para ser abençoado. A vida cristã talvez não seja sobre as bênçãos que tanto desejamos, nem sobre o que buscamos tenazmente. Nossa obediência e fidelidade talvez devam ser motivadas por uma razão muito diferente daquela de receber as boas e legítimas bênçãos que experimentamos nessa vida. No caminho de Jesus, você percebe aquilo que você mais deseja está ao seu alcance e confia em Deus para a satisfação que a sua alma procura, porque o seu único desejo é Ele, nada menos do que Ele. Nem mesmo suas maiores bênçãos te servirão. Nesse caminho, Deus planta um desejo em seu coração, um anseio que realmente valoriza a sua presença acima de suas bênçãos. Então Ele o convida a viver esse desejo, a abandonar-se nele. Isso te tira do controle, mas te liberta. O caminho que Jesus promete tem uma esperança melhor do que as coisas boas desta vida. Ele promete a proximidade com a sua presença e cumpre, embora não imediatamente e muitas vezes por meio do sofrimento. Se você está trilhando esse caminho, você tem esperança. A sua alma pode estar cansada, seu mundo interior pode estar cheio de lutas que ninguém vê, mas você tem esperança. Algo está vivo dentro de você. Este desejo não é um desejo sufocado. Você pode saborear a liberdade, e esse sabor traz alegria. Os que escolheram a bênção da presença não vivem para uma vida melhor neste mundo. Quando a vida aqui é difícil, quando as coisas desmoronam, revelam mais claramente quem são. São cidadãos de outro mundo, que desejam muito mais o que está do outro lado, que este mundo não pode oferecer. Então, sabiamente se entregam ao seu mais profundo desejo, e confiam em Deus para revelar-se a eles. Essa é a lei da liberdade. Eles vivem para o desejo mais sincero de seus corações, conhecer a Deus e satisfazer-se nele. Talvez, se você seguir com perseverança as regras da vida, irá provavelmente gozar de uma vida melhor, mas talvez estará mais longe de Deus. Não por ter sido uma boa pessoa, mas porque sua bondade foi dirigida para um alvo que valorizou algo a mais do que a intimidade com Deus. Você definiu erradamente a vida. Sua bondade era um jogo de poder. Você decidiu o que queria e foi em busca disso. Você não dependeu dos recursos que o Espírito fornece, nem deu prioridade máxima à glória de Deus. Ele não foi o centro de suas afeições, nem a fonte ou o objetivo dos seus movimentos. Procure apenas a bênção de sua presença, e você saberá o que fazer. Isso encherá a sua alma de alegria. A jornada deste mundo tem suas raízes na linearidade, a servidão do controle,
Faça isto e aquilo acontece. E assim que as coisas funcionam. Você terá a vida que deseja se viver bem e sabiamente. A jornada espiritual tem suas raízes na liberdade da graça. Venha como está. Queria te convidar a ficar em pé. Venha como está, mesmo temeroso, mas em paz. Depois viva a vida de acordo com o que é certo, porque tem esse privilégio e deseja ser piedoso. As atitudes corretas são o único caminho para uma vida prazerosa. A vida pode prover-nos de ricas bênçãos, ou talvez não. Mas para sempre, a melhor coisa que existe é poder conhecer a Deus e desfrutá-lo para sempre. Amém? Feche seus olhos. Senhor, dá-nos mais um pouco da Tua presença, Senhor, nessa manhã. Nós queremos começar a provar disso agora, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde. Queremos trocar de fardo com o Senhor. Dá-nos essa leveza, Senhor, que existe em Ti. Essa leveza de olhar para aquele jovem rico e amá-lo. Dá-nos, Senhor, dá-nos essa leveza, Senhor, essa paz de espírito, essa tranquilidade que só a Sua presença pode nos dar, Senhor. Nós estamos tão estressados, nós estamos tão ansiosos com o amanhã, o que iremos ser, o que iremos fazer, como é que a igreja vai. Senhor, nós queremos responder ao Teu convite de simplesmente Te seguir, Jesus. Simplesmente colocar os nossos pés onde o Senhor está pisando, sem muito estresse, Senhor. Simplesmente olhando para Ti e Te seguindo. E mesmo quando tudo der errado, ainda deu certo porque nós temos Você, Jesus. Ah, Senhor, agora ministra aos nossos corações, Jesus. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Se você precisa renunciar a algo diante do Senhor, se o que você precisa é mais visão de que Ele é a recompensa, se o que você precisa é entender que Ele é um Deus pessoal e relacional, gente, Ele está aqui. Não faz igual o jovem rico, não, que tinha Jesus ali na frente e foi embora. Jesus está aqui.